pouco desta vitória do Corinthians, que eu repito, recorde de público aqui na Arena do Corinthians, quase 47 mil pessoas, superando inclusive o público do ano passado, quando o Corinthians fez o primeiro jogo da final aqui contra o Flamengo, que era o recorde de público. Esse de hoje é o maior público que esta Arena já recebeu. Segundo tempo foi bom, né, maestro? Podemos esquecer o primeiro, né? Tudo bem, maestro? Sem dúvida, tudo bem, tudo tranquilo. Milton, Dodô, Ricardo, Igor, Paulo Nunes. Eu acho que o primeiro tempo realmente ficou devendo, né? Tecnicamente, apesar do São Paulo ter mais posse de bola, de tentar envolver mais o Corinthians, mas não foi tão efetivo. Os goleiros trabalharam pouco. Renato Augusto fez uma jogada individual no primeiro tempo que exigiu uma defesa do Rafael. O São Paulo finalizava de fora da área, mas sem grande perigo. Eu acho que o primeiro tempo realmente ficou devendo por ser uma semifinal, por ser um majestoso, pela importância do jogo. O segundo tempo já não, né, Dodô? Aí já o Corinthians encontra um gol logo no início, né, numa jogada do Renato Augusto. Foi uma das primeiras vezes que a gente falava que o meio-campo do Corinthians, ele encostou no ataque, ele dialogou com o ataque, né? Porque a bola foi no Adson, aí veio no Michael, e aí o Michael acabou dando a bola para o Renato Augusto. Eu acho que individualmente o Renato Augusto ele conseguiu fazer diferença no jogo, porque tecnicamente é acima da média, né? Essa acho que foi para mim a diferença do clássico. Acho que o São Paulo não fez um mau jogo, só precisa ser mais efetivo. Quando foi o caso do Luciano, né? Com o Pablo Maia, acho que fez um bom jogo também. O São Paulo trouxe perigo ao gol do Cássio. Eu acho que se for contabilizando o contexto geral do jogo, o São Paulo fez um jogo bom. Talvez até se você pegar o tempo que o São Paulo foi melhor no jogo é maior do que o tempo que o Corinthians foi melhor no jogo. O Corinthians teve lampejos no jogo e o Corinthians tem um jogador que fez a diferença, que é o Renato. Tem que citar também que o São Paulo perdeu o Caleri, né, no começo da partida. É uma perda importante para o time do São Paulo. O São Paulo conseguiu levar o jogo controlado. A gente estava até falando, o jogo está confortável para o São Paulo, porque o Corinthians não consegue jogar. No segundo tempo teve a mudança do Luxemburgo, né? Ele colocou o Watson, você muda um pouquinho o jeito de jogar, o Watson joga mais pelos lados. Foi aí que saiu o gol no comecinho do segundo tempo. E aí o São Paulo empata o jogo e o jogo começa a ficar feição para o São Paulo de novo. E aí naquele detalhe do Murilo, da bola longa, que o Caio Paulista controlou mal o tempo da bola, aí caiu no pé de quem não podia cair para o lado do São Paulo, que é do Renato, que ele dominou, e aí finalizou de bico e fez o gol, e foi com certeza o destaque da partida. E veja o que é o futebol, né, Ricardinho? Porque o Cássio aqui na partida contra o América, que foi decidido nos pênaltis pela Copa do Brasil, ele salva o gol, que é o lance que é decisivo no jogo, na cobrança de pênalti, ele salva com aquele pé direito, que hoje acabou empurrando a bola para dentro do gol, né? Pois é, a bola bateu na trave, bateu no pé dele e entrou na finalização do Luciano. Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem, construiu uma vantagem, né? Que tem que ser considerável, porque se tratando de um clássico, qualquer tipo de vantagem é sua, né? Você conquistou. Agora, falar que não está em aberto essa disputa, está em aberto. O São Paulo no Morumbi é forte, com toda a torcida do São Paulo. O São Paulo não foi um time que deixou de jogar hoje, pelo contrário, e no Morumbi vai pressionar o Corinthians, né? É que realmente teve possibilidades, até acho que no segundo tempo, mais possibilidades do que o Corinthians, só que o Corinthians tem um jogador e sobrou justamente para ele. E aí, Dodô, aquele bico, até o bico é bonito, você viu? Você não fazia gol de bico, você só fazia gol de bico tem que ser recurso, porque quando dominou a bola ele já foi rápido e chutou. E até para citar do gol, né, Milton, do Luciano, aqui só tem torcida do Corinthians, né? Eles fez o gol e não tinha. Talvez o equívoco dele tenha sido, ao ir comemorar o gol, dar aquele chute na bandeirinha. Aqui não precisava, né? Deu um chute na bandeirinha e vibrou olhando para a cara dos caras. Enfim, mas eu tô com você. O cara tem o direito de comemorar do jeito que ele quiser. Única, tudo, exatamente, contra a torcida dele. Não tem nenhum problema. E talvez o bico na bandeira poderia. Mas é o gol, né, Ri? O gol, claro, o cara faz o gol. Um gol desse, contra o Corinthians aqui nessa arena. Enfim. Então, acho que, como o Ri falou, tá aberto. O Corinthians leva uma vantagem. Eu acho que o mando de campo, eu falei até no começo da transmissão, que ia prevalecer. O Corinthians joga bem em casa e o São Paulo vai ter o Morumbi para virar isso e fazer do Morumbi um caldeirão para tentar reverter o placar. Muito bem. Ô Milton, a gente vai até já liberar vocês, porque o jogo hoje foi intenso no segundo tempo.
Mas eu queria só mandar uma última pro Milton. O Paulo Nunes queria... Duas horinhas de pré-jogo. Foi coisa pouca, 2 horinhas de pré-jogo só. Vou entregar o Paulo Nunes... Coisa pouca, né, Milton? Vou entregar o Paulo Nunes ao vivo aqui, porque o Paulo Nunes só tá nessa disposição toda porque ele abriu o energético no primeiro tempo, no final ali. O senhor tá dormindo aqui no sofá do lado do camarim. Mas só para aproveitar, cara, que vocês estão aí direto fazendo jogos aí em São Paulo, né, aí na Neoquímica Arena também, o clima do Corinthians, né, Milton, parece que está mudando, né? A gente lembra da chegada do Luxemburgo, naquela pressão danada, o Luxemburgo não conseguia aquelas vitórias, inclusive com o protesto da torcida. Hoje, nesse dia de recorde de público na Arena, Milton, é um dia também de um pouco mais de paz, mais um passo em busca da paz aí do Luxemburgo com a torcida do Corinthians? Eu acho que essa parte da crise envolvendo a torcida, acho que já passou, né? Já foi superada. Quando o Corinthians ganha do Santos lá na Vila Belmiro, depois quando ganha do Atlético Mineiro e elimina o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e ao mesmo tempo ganha do Atlético Mineiro fora de casa, aí você põe a garotada para jogar o mata-mata da Sul-Americana, a molecada vai bem e classifica o time para jogar as oitavas da Sul-Americana. Então tudo isso vai melhorando o ambiente, eu não tenho dúvida, né, Ricardo? Vocês dois que viveram já esse mundo do futebol, não tenho dúvida que as vitórias ajudam o time a crescer. Aí entra um garoto, entra bem, o Gabriel Moscardo, que nem jogou hoje, mas você põe um moleque de 17 anos no time, ele entra bem. Hoje botou o Watson, ele entrou e mudou a cara do jogo, enfim. Tudo isso vai dando casca para o time, vai transformando o ambiente numa coisa melhor, né? Nada melhor do que o resultado. Nada melhor do que ganhar jogo, né? Ganhar jogo. O que nós estamos falando hoje, desculpe, sem querer te cortar. Nós estamos falando hoje, o Corinthians, talvez, se você pegar a média do jogo, o Corinthians tenha sido pior do que o São Paulo no jogo. Perfeito. Mas ganhou, né? O que importa é que vai estar 2-1 no placar, né? Exatamente, num clássico e obteve uma vantagem. O que acontece é o seguinte, o termômetro da torcida do Corinthians é sempre a atuação do time. Claro. A gente acompanhou o primeiro tempo, a torcida empurrava, mas com aquele tipo, na segunda bola o São Paulo ganhava, aí o São Paulo construía, o torcedor já ia meio que, sabe, ficando impaciente porque ele entendia que o time não estava rendendo. De repente, no início do segundo tempo, acha o primeiro gol. E aí, lógico, a arena se transforma porque o torcedor do Corinthians empurra mesmo o time, e foi o que aconteceu. Só que o São Paulo empatou. O São Paulo conseguiu nos 10 minutos, 7, 8 minutos deixou nem o Corinthians se assentar, não né? deu tempo, né? E aí a torcida voltou àquela, né? Aquela impaciência, cada passe errado e tal. E aí encontra o segundo gol. Então o termômetro é esse, o torcedor, lógico, quer ver o seu time ganhar, mas eu acho que o Corinthians melhorou muito desde a chegada do Vanderlei, não só os resultados, mas eu acho que pelo menos tem alguma identidade. Tem alguns problemas durante os jogos? Tem. Qual time não tem, né? Você tem dificuldade. E outro, o Corinthians enfrentou o São Paulo, que é um time bem arrumado, que é um time forte, e essa força, com certeza, o São Paulo vai buscar obter no Morumbi no jogo de volta. Resultado é resultado, né, Nando? Quando ganha jogo, tudo é mais fácil. O dia seguinte é sempre mais bonito. A gente estava até falando do Roger, né, que foi ali, recompôs, chutou a bola para fora e a torcida aplaudiu, porque o time está ganhando. Mas essa inconsistência que teve na partida, a gente notou bastante aqui na arena, né? Porque o primeiro tempo a torcida meio tensa, meio esperando. Só que o Corinthians tem um jogador que faz a torcida ter esperanças, que é o Renato, né? Mesmo não participando ativamente do jogo, 3, 4, 5 lances que ele participa, ele vai e resolve o jogo, e foi a diferença do jogo aqui. A gente está vendo aí o Renato Augusto em destaque, o jogador da partida hoje, o jogador do primeiro jogo dessa semifinal de Majestoso de Copa do Brasil. Lembrando que o lance, né, citado aí pelo Milton Leite, pelo Dodô e o Ricardinho, no gol do Luciano, né, e a comemoração do Luciano no estádio com torcida única, né, tem vários elementos, né? Tem a comemoração de um gol, um majestoso, decisivo, tem um semifinal, né, uma voadora ali comemorando, batendo na bandeirinha, a provocação, todos os elementos. Isso vai ser discutido, tá, Milton, aqui com o Paulo César de Oliveira. Tô doidinho, né, para o PC entrar com a gente aqui daqui a pouco. A profissão do PC. Eu já estou me coçando também, né? Vai falar Paulo Nunes, hein? Quero ver. Exatamente, Milton. Estou guardando aqui, Milton. Essa valentia toda. O Paulo Nunes entrou grandão. Quando entra o PC aqui, ô Paulinho, tudo bem? Muda o Paulo Nunes aqui. Por enquanto tá gigante. Aí no Paulo Nunes, agradecer ao Milton Leite, o Dodô e o Ricardinho pela companhia e pela transmissão. Um abraço para os amigos e boa noite. Boa noite. Boa noite, Valeu, Tia. um abraço, Tia. Um abraço, Milton. O Ricardinho, o Dodô também foi para casa, tá? Tem informação para mandar o Dodô para casa. Tá aí o trio direto da Neoquímica Arena. A gente vai, claro, ouvir daqui a pouco o Luxemburgo e também o Dorival. Vamos falar, né, da polêmica. Muita gente mandando aqui na hashtag Troca de Passe, exatamente sobre o lance do cartão, né, do Luciano, que tem outro elemento nisso também, né? A torcida do Corinthians que estava ali perto de onde foi comemorar,
vários jogaram, né, isqueiros e outros objetos que inclusive o árbitro, né, entregou ao quarto árbitro da partida. Isso também vai ser falado. A gente está vendo de novo o momento do gol. Era um gol de empate até esse momento, né, o chute de fora da área. Ele vai fazer isso aí, Paulinho, ele vai ali comemorar. Igor, quantas vezes você já viu jogadores fazendo isso? Tem jogadores que comemoram sempre assim. A Luiz Se eu não me lembro, Bandido. o Erickson, que era do Botafogo. O Elkson. Os gols, o que ele faz? Ele volta um pouquinho, faz como se fosse um boi e dá o tapa na... O Aloysio Boi Bandido. A Luiz Boi Bandido. Também acho que tem uma encosta, voadora. mas vários jogadores encostam nessa bandeirinha. Que eu acho sem graça. Essa comemoração eu acho sem graça. Mas é uma comemoração. O Edson do São Paulo, jogador do Botafogo, Isso. também é outro que também faz a comemoração. Exatamente, é ele que eu estava tentando citar. Então, assim, o Luciano faz um gol importantíssimo, né, de um jogo importante que você pode levar à final de uma competição. Ele não tem para onde ir, Igor. Ele não tem torcedor de São Paulo, não tem ninguém ali. Ele tem que ir para algum lugar e comemorar. É um gol. Eu estou muito preocupado. Isso aconteceu contra o jogador do Corinthians. No jogo agora da Sul-Americana atrás, que o Vanderlei teve que pedir desculpa, que o Roger Guedes teve que pedir desculpas. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, o jogador de futebol, o cara que faz gol, o artilheiro, o matador, ele vai se preocupar antes do jogo, pensar se eu devo fazer gol ou não. Porque é inadmissível o cara ter que fazer um gol, que é o melhor momento do futebol, e ter que ficar pensando, analisando, refletindo para onde ele tem que ir, o que ele deve fazer. É inadmissível no isso. Corinthians foi o jogo da Sul-Americana à volta, aquele jogo, inclusive, tenso, né? Contra o Tenso. Universitário no Peru. O Rian tirou a camisa. Aí as pessoas falam assim, mas ele fez isso porque é um garoto. Não, podia ter 32 anos. A emoção do gol não depende de ter 18 ou ter 30 e tantos anos, Igor. Então, assim, tá me chamando muita atenção. O Vanderlei e o Roger Guedes pediram desculpa, né? Mas aí eu até entendo, porque eles estavam num país diferente, então teriam que sair de lá, eu até entendo, Gonza. Sim. Esse Ali, pedido sim. de desculpa. Agora, você não pode começar a tirar do jogador de futebol a comemoração do gol. Porque isso não me entra. É assim, eu tento entender todo mundo que fala, mas o mundo está diferente, você não pode extrapolar. Extrapolar? O que o Luciano fez de extrapolar ali? O que o garoto fez de mostrar uma camisa? Daqui a pouco você tem que fazer o gol e fazer assim, ó. Desculpa eu estar me excedendo. Por favor. Porque assim, daqui a pouco você tem que fazer o gol e fazer assim, desculpa, eu fiz um gol contra vocês, eu não queria. Futebol está acabando. Lembra quando o Filipão falou esses dias numa entrevista? Acabou o futebol? O futebol está acabando. Isso entra, porque é o gol. Quando você começa a tirar do atleta a maior alegria, ele trabalha a semana inteira para isso aí, ó, para esse momento. Não tem ninguém, não tem torcedor de São Paulo. Se tivesse, provavelmente ele iria. E se não fosse, ele não está fazendo nada, ele está comemorando, cara. Ele não está xingando, não está... Paulinho, desculpa te Desculpa, interromper, mas você vem numa crescente, claro. Aí vem o Renato Augusto, que é um jogador experiente, em cima de um jogador que está comemorando um gol. Se o Renato Augusto fizer um gol lá no Morumbi, para onde que ele vai? Eu quero muito discutir esse assunto com o Paulo César de Oliveira. Eu vi o Renato chegando ali. Eu sou da ideia de vocês, tá? Porque eu acho que o futebol vai morrendo aos poucos por causa disso. Tem gente aqui na hashtag Troca de Passe que acha desrespeito o chute na bandeirinha, porque tem a bandeira do Corinthians. Tem gente também, né, que fala na linha do que o Paulo está falando. Vários caras fazem isso. Daqui a pouco tem que comemorar no vestiário. O Rafa Ruas mandou aqui na hashtag. Quero saber a sua opinião, manda também. E eu quero saber sobre regra também, Paulinho. Se, por exemplo, né, essa questão de provocação... No momento mas vai entrar aí. Mas o que é provocação? Mas a regra vai entrar. Daqui a pouco, sabe que eles vão colar? Faz o gol, volta para o meio campo e vai começar o jogo. Eu quero saber a regra depois aqui. Sempre no futebol brasileiro, hoje em dia, que é o futebol que tem pouquíssimo critério, a gente tem que sempre bater qualquer regra, porque um árbitro dá, o outro árbitro não dá. Então, se é uma voadora, né, na bandeira, é uma provocação clara, passível de amarelo. Daqui a pouco, Paulo César de Oliveira vai estar aqui. Indo para o jogo, Gonza, para a gente falar, né, um pouco do que é e o que foi essa primeira partida, a visão que me dá é que os dois times têm os mesmos problemas. Um problema de criação do meio campo, quando precisa fazer jogar. O primeiro tempo foi claro, o Corinthians não conseguia criar, tinha dificuldade para sair, o Renato Augusto estava bem marcado, e o São Paulo do mesmo jeito.